Olá, sejam muito bem-vindos. Procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Romanos 14, 19. Você quer mesmo seguir as coisas que trazem paz? Será que dá para encontrar e promover a paz sem o perdão? A base bíblica de hoje está em Mateus 18, do 23 ao 35. Lembrando que, aqui embaixo na descrição, há outras leituras sugeridas sobre o nosso tema de hoje. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem suas contas com seus servos. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus servos que lhe devia muita prata. Como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa, seus filhos e tudo o que ele tinha. Mas o servo prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: Ó Senhor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Então o rei teve compaixão dele, o soltou e perdoou a sua dívida. Mas quando aquele servo saiu da presença do rei, encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 denários. O agarrou pela garganta e exigiu que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele e suplicava que ele lhe desse um pouco mais de tempo. Tenha paciência que eu lhe pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar. Mandou prender e encarcerar o homem até que a dívida estivesse totalmente paga. Então os amigos do homem viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar tudo ao rei. Então o rei chamou à sua presença o servo que ele havia perdoado e disse: Você é um servo mau. Eu lhe perdoei aquela dívida enorme só porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu companheiro, do mesmo modo como eu tive de você? Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Assim meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente a seu irmão. Imaginem que a ofensa, a mágoa, é uma árvore que cresce rápido e tem raízes que ficam mais fortes para baixo quanto maior ela for para cima. Característica clássica de qualquer árvore que se preze. O chão em que essa árvore nasce é o teu coração, e acabar com ela é perdoar. Enquanto ela for apenas um brotinho, você consegue arrancá-la com facilidade, sem grandes estragos no teu coração. Entretanto, conforme ela for crescendo, lançando raízes e ganhando corpo, será cada vez mais difícil para você acabar com ela. Se você não aprender a perdoar e arrancar do coração a mágoa enquanto ela é uma árvore pequena, depois que ela crescer vai ficar muito mais difícil arrancar. Nós temos muitos exemplos de arrependimento e perdão na Bíblia e hoje vamos estudar algumas dessas passagens para aprendermos lições que nos ajudarão a viver melhor. Você precisa de água e oxigênio para viver? E disposição para perdoar? O cristão não consegue viver sem perdoar. Vamos ler 3 versículos de Mateus 6, o 12, o 14 e o 15. Perdoe-nos as nossas ofensas, tal como nós temos perdoado aqueles que nos ofenderam. Seu Pai Celeste perdoará a vocês, se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoá-los, o Pai Celestial também não perdoará a vocês. Entendeu porque o cristão não pode viver sem perdoar? Deus espera que o cristão esteja disposto a perdoar. Nós somos pecadores e pecamos contra Deus todos os dias. Por isso precisamos orar pedindo perdão por nossos pecados. Se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem e magoam, que pecam contra nós, Deus também não vai perdoar os nossos pecados. Jesus ordenou que nós pedíssemos perdão por nossos pecados e que perdoássemos todas as pessoas. Isso inclui a família. Precisamos ter em mente que o perdão não é uma opção, seja pedindo ou concedendo. O perdão é uma necessidade para a sobrevivência do cristão. Para termos o perdão de Deus, nós precisamos perdoar o próximo assim como Deus nos perdoa. Lembram da figura da mágoa ser uma árvore que nasce no coração? Se te ajuda, você pode visualizar essa árvore como sendo um baobá. A falta de perdão faz a árvore crescer. A falta de perdão faz o coração sofrer e sufoca o amor. Num lar onde as pessoas não se perdoam, cresce a mágoa, cinismo, ressentimento, discórdia. Chega um ponto em que as raízes dessas árvores daninhas destroem os corações e relacionamentos, destrói a vida. Entretanto, onde o amor é regado com perdão, floresce compreensão, sinceridade, harmonia, a vida. O perdão é tão importante que Jesus deu a sua vida para que os nossos pecados fossem perdoados.
Você sabe que é uma ponte de duas mãos? É aquela que liga dois lugares separados por um obstáculo, permitindo que haja trânsito indo e vindo, permitindo que haja comunicação entre os dois lados. Esclarecido isso, eu imagino que nós concordamos que perdoar muitas e muitas vezes não é fácil, principalmente quando nós estamos magoados e certos de que estamos certos, de que temos razão, de que fomos ofendidos. E alguns pensamentos que todos temos algumas vezes na vida quando se trata de perdão são esses. Tenho mesmo que perdoar, mesmo quando eu acho que estou certo. O que eu devo fazer quando os meus pais me magoam e eu fico com raiva deles? Preciso mesmo voltar a emprestar alguma coisa para alguém que já estragou alguma coisa minha? São pensamentos comuns e válidos. E a Bíblia nos ajuda a refletir sobre as implicações práticas de perdoar de verdade. Lembrem-se da base bíblica de hoje. Se a tua memória não está lá essas coisas, leia novamente o texto de Mateus 18, do 23 ao 35 e pense no que essa parábola significa para você, para nós. Reflita sobre o que ela diz sobre o perdão. Para te ajudar, vamos lá. O servo devia uma grande fortuna ao rei. O texto original fala em 10.000 talentos. Cada talento tem 35 quilos, cada talento faz 6.000 moedas usadas para o pagamento da diária de um trabalhador na lavoura. Então nós estamos falando do salário de 60 milhões de dias. 160 mil anos de pagamentos. Aí você faz suas contas e vê o tamanho da dívida desse servo. Se você está com problema com os números, eu sugiro que você faça o que o texto sugere e considere a dívida impagável. O segundo servo, o companheiro do grande devedor, devia 100 denários, 100 moedas, 100 dias de pagamento, 3 meses e um pouquinho. Considerando que Deus é o grande rei, você e eu, individualmente, somos o servo que tem a grande dívida impagável. Mas, por amor, fomos perdoados por Deus. O segundo servo, que devia 100 moedas, representa o nosso próximo. Se Deus perdoou nossa dívida gigante impagável, o que nos impede de perdoar as pessoas que pecam contra nós? Você tem perdoado, assim como Deus te perdoou? Se você faz jogo duro com teus familiares, cuidado. Jesus adverte no versículo 35. Assim meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusar a perdoar verdadeiramente a seu irmão. Pense bem. Deus nos perdoou quando nós estávamos mortos em nossos pecados. Quando nós perdoamos, estamos imitando Jesus. Quando nos recusamos a perdoar, causamos uma tristeza muito grande em quem nos pediu perdão. Quando nós negamos o perdão, Satanás ganha uma batalha contra nós. Nós fomos perdoados por Deus para que possamos perdoar o nosso próximo. Tenho certeza que você conhece alguma versão do Pai Nosso, seja com dívidas, com falhas, com pecados. Quando Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, dos 5 ao 15, um dos seus objetivos era que todos os dias nós exercitássemos pedir e dar perdão. Você sabia que o perdão deve começar entre nós e Deus? A Bíblia nos mostra que todos nós estamos em falta com Deus por causa dos nossos pecados. Por isso, devemos buscar o perdão de Deus através de Jesus Cristo todos os dias. Você sabia que acontece uma festa no céu quando há arrependimento e perdão? O coração de Deus se alegra quando isso acontece. Você sabia que o perdão deve fazer parte do lar? É principalmente em nossos lares que deve ser praticado o pedir e conceder perdão. Entre os pais, entre filhos e pais, entre pais e filhos, entre irmãos. Veja isso na prática com os exemplos de José e do filho pródigo. Falamos muito nesse vídeo sobre perdoar, mas eu imagino que você se arrepender de seus pecados contra Deus e as pessoas e pedir perdão tenha ficado implícito até aqui. Se não ficou, se arrependa dos seus pecados contra Deus e as pessoas e peça perdão. Jesus nos deixou exemplo para nós seguirmos. E há 3 deles que eu quero ressaltar aqui. Seja humilde para reconhecer suas falhas e pedir perdão. Primeiro a Deus e também ao seu próximo. Tenha compaixão para perdoar como Ele perdoou. Esteja disposto a praticar o perdão sempre. Pense nisso. E como nós cantamos, leia a sua Bíblia e faça suas orações. Eu fico por aqui e até a próxima.